bem-vindos a mais um podcast da Igreja da Família. Meu nome é Aline Freitas e hoje eu estou aqui com uma presença muito querida por nós. Já é a segunda vez que ele vem à nossa igreja. Léo Fonseca com vocês. Léo, que honra recebê-lo mais uma vez aqui. Que prazer, Aline. É muito bom poder estar aqui, servindo essa casa. E pela segunda vez nesse podcast, nós estávamos nos bastidores aqui falando, eu amo podcast porque a gente não tem dimensão do alcance, né, que a mensagem daquilo que vai ser compartilhado vai chegar. E o meu desejo realmente é compartilhar o meu coração, as experiências para você que está em casa assistindo esse podcast agora, para que você seja muito abençoado. Léo, para a gente começar, porque tem muitas perguntas a serem feitas aqui, mas quando você olha para a sua trajetória, desde que você começou na música, no seu ministério, porque nós vamos falar sobre um pouco de cada função que você exerce diante daquilo que o Senhor colocou no seu coração. O que você sente entendendo que Deus sempre teve um chamado muito importante na sua vida? Olha, eu falo assim com muita alegria que é um prazer poder servir o Senhor, porque eu nasci no lar cristão. Sabe, Aline, quando eu nasci com meu pulmão atrofiado e para a medicina era impossível eu poder estar aqui hoje. Então, eu fiz uma aliança com o Senhor que enquanto fôlego de vida eu tiver, enquanto eu respirar, a minha canção, minha adoração será para engrandecer o nome do Senhor e fazer o nome do Senhor conhecido nessa terra. E essa é mais uma ferramenta para poder fazer o nome do Senhor conhecido nessa terra. E é com muita satisfação, com muita alegria que faço o que eu faço, porque eu tenho uma convicção do meu chamado. Desde a minha infância, eu me lembro que com 10 anos de idade, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Com 11 anos eu comecei a estudar teclado, eu já brincava, né, de música, depois a gente pode falar sobre isso, mas com 11 anos de idade foi quando eu comecei realmente a me envolver com a música e eu fui entender que esse era o chamado do Senhor para a minha vida, através da música eu levar a mensagem do Evangelho e poder ministrar as boas novas, né? Eu falo que eu sou o ministro do monte e dos vales. Eu subo no monte, recebo essa porção do céu e desço para os vales também para levar aos necessitados, né, aos famintos, aos sedentos, aqueles que precisam conhecer Jesus. Eu quero ser essa carta viva, cantar a palavra, que é algo que eu sempre prezo. As canções que eu componho são todas embasadas na palavra. Então, eu tenho essa convicção do meu chamado e eu quero entregar a minha vida ao Senhor até o meu último dia nessa terra com o meu melhor a Ele. A adoração, ela tem sido o centro do seu ministério, né? Sim. Nós percebemos isso. E quando a gente canta a palavra, nós edificamos a nossa vida. E eu queria muito te perguntar o que significa para você uma adoração verdadeira? Para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Porque às vezes as pessoas vão falar, mas eu não sei cantar, eu não consigo gravar os louvores. Mas como que essas pessoas podem adorar o nome do Senhor? Uau, esse é um tema para mim que é muito pertinente, porque é algo que eu vivo e eu carrego, né? Por onde eu vou, seminário de adoração. Inclusive tem um livro de adoração, mas resumindo, adoração para mim é muito além do que música, né? Porque na verdade a música é apenas um dos meios que eu tenho para poder externar minha adoração. Mas a adoração é eu reconhecer quem Deus é na minha vida. Então eu posso estar em casa, eu sou casado, tá ali lavando a louça, ajudando a minha esposa na cozinha e declarando quem Deus é. Não precisa ser só cantando, mas dizendo, Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és santo. Quando eu reconheço quem Ele é, eu estou em um ato de adoração. E de uma maneira muito didática, Aline, eu costumo dizer que a adoração, ela está ligada a... Quais são os 3 R's da adoração? A adoração é uma resposta relacional à revelação de quem Deus é. Então, eu olho para Jesus, eu reconheço quem Ele é e eu respondo a Ele com a minha adoração, com um coração grato, né? Como o salmista Davi diz, o que eu daria ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez por mim, né? Então, a adoração é muito mais uma resposta de quem o Senhor é na sua vida. E vai muito além do que música. Agora, claro, se você sabe cantar, cante uma canção que engrandeça o nome do Senhor.
E é muito interessante porque nós estamos vivendo momentos muito desafiadores, cada vez Sim, mais. E quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor, as coisas ficam mais leves, né? verdade. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente fala: para onde iremos nós? Só tu, Exatamente. Senhor, tens as palavras de vida eterna. Então, dele vem o nosso socorro, ele é nosso Verdade. refúgio, a nossa fortaleza. Mas em meio a esse mundo hoje cheio de distração. Então, quando a gente olha para o celular, é uma distração. Quando a gente olha para a Verdade. nossa correria, é uma distração. Em meio a esse mundo cheio de distrações hoje e incertezas principalmente, o que você acredita que a verdadeira adoração pode nos ajudar a enfrentar os desafios, seja dentro de casa, no trabalho ou ao nosso redor? Uau, olha, distração. Essa é uma palavra que mexe muito comigo, porque o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, né? O Senhor tem falado muito no meu coração, filho, é tempo de você olhar para mim. E porque as distrações está em todo o tempo, né, batendo na nossa porta, e às vezes são distrações até legítimas, que não estou falando de coisas pecaminosas, mas, por exemplo, você pegar o seu celular, você ver sua rede social, tudo isso não tem problema algum. Agora, o grande problema é quando essa distração rouba o Seu nosso coração. coração daquilo que mais importa, que é estar aos pés de Jesus. E quando se fala de distração, eu lembro da passagem de Marta e Maria, né? Porque enquanto Maria estava ali distraída com tantas coisas, né? Uhum. Correndo para um lado, para o outro. Às vezes nós nos encontramos como Marta. Só que Maria estava quedada aos pés do Senhor, estava aos pés de Jesus. E Maria escolheu a melhor parte. Jesus vai falar para Marta: Marta, Marta, você anda tão inquieta, tão distraída com tanta coisa. Uma coisa só é necessária. Então eu acredito muito que para que a distração não venha tomar o nosso coração, a gente precisa de ser intencional. Eu acho que essa é a palavra, intencionalidade. É você realmente focar e dizer: eu vou, nesse momento, ter o meu tempo a sós com o Senhor, vou colocar o meu celular no modo avião, vou desligar a televisão e vou realmente depositar o meu coração aos pés do Senhor, porque eu preciso ouvir a voz dele. Porque Mateus 6,6 vai dizer quando orar, né? Não é se orar, é quando, Uhum. né? Então a oração é uma necessidade, né? Necessidade. Quando orar, entre para o teu quarto, fecha a tua porta. Para mim, esse versículo, entrar para o quarto e fechar a porta, não quer dizer que Deus vai ouvir nossa oração somente no ambiente do quarto, mas está falando de um lugar privado, né? De um Uhum. lugar secreto, de um lugar onde você deixa do lado de fora a distração e você entra Uau. para um ambiente de adoração, porque você falou, né, sobre a adoração, um ambiente onde você vai conectar o teu coração ao coração de Deus. E um versículo, Aline, que eu amo, Salmo 23, Salmo 25, perdão, no verso 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, Uau. aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, tem uma outra versão que diz: os segredos do Senhor é para aqueles que o buscam. Existem segredos no coração de Deus que serão revelados ao nosso coração. Agora, existem amores rivais e distrações que vêm competir, né, com a voz de Deus. Então a gente precisa realmente sintonizar o nosso coração com o céu para que nenhuma outra voz venha interferir. Sabe como quando você está colocando ali a sintonia na rádio, de Aham. repente tem ali uma Chiado. interferência? Uhum. Não pode ter essa interferência. Essa interferência são as distrações. Sim. Mas se a gente tiver sintonizado a voz do Espírito, a gente vai ouvir claramente aquilo que o Senhor está dizendo ao nosso coração, vai acalmar o nosso coração e vai nos trazer clareza, né? O Senhor vai nos trazer direção. Então, eu amo essa palavra, esse tema, distração, porque para a gente refletir, É. a gente entender que em todo tempo a distração vai tentar roubar o nosso coração, mas se a gente for intencional, a gente pode estar como Maria aos pés de Jesus. Uau. E nós somos o foco do amor de Deus, né? O Senhor, Sim, ele sempre focou em nós. O que nós precisamos hoje é ter foco naquilo que realmente é importante. exatamente. Porque eu quero até te fazer uma pergunta, como você, como pai, como esposo, como pastor, como cantor, como compositor, em meio a tantas funções, né? Você consegue, escritor, já foi para o seu Sim, terceiro livro, meus parabéns, depois eu até quero que você obrigado. cite os três, mas como você consegue, né, fazer com que você tenha foco em cada uma dessas tarefas e ainda assim consiga levar a palavra
através daquilo que você faz? Uau, é uma pergunta muito interessante porque a gente precisa realmente entender que, além de tudo aquilo que você carrega como bagagem, experiência e os dons que o Senhor nos confia, né? É, a essência, essa não pode ser negociada de forma alguma. Eu falo que vai sustentar uma unção que o Senhor derrama sobre nós é o caráter de Cristo que Uau. está dentro de nós. Porque, sabe, Aline, eu temo muito o que a palavra do Senhor diz lá em Mateus, no capítulo 7. A Bíblia diz ali em Mateus 7, muitos naquele dia vão dizer, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, libertamos os cativos. E ali vem uma lista do fazer. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, né? Está vinculado ao dom? Sim, Deus nos dá o dom e a Bíblia diz que o dom ele é irrevogável. Mas não é tudo sobre o dom, porque eu posso fazer muito, mas não adianta eu fazer muito e não ser. Então, eu acredito muito que antes do fazer, eu preciso ser. E respondendo a tua pergunta, eu tenho sempre pedido ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa ser o melhor esposo, para que eu possa ser o melhor pai, para que eu possa ser o melhor filho, mesmo casado, mas assim, é tão bom quando os meus pais me vê crescendo, avançando ministerialmente, dizendo, né? E eles falam assim, nossa, valeu a pena ter investido na vida do nosso filho lá atrás, né? Como aquela canção do Fernandinho, eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás. Então, eu tenho buscado muito sabedoria no Senhor. Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja, né? Qual que é a minha identidade e propósito? Como sacerdote no lar, como pai, como ministro, como pastor, porque às vezes a gente não tem dimensão, mas se a Bíblia diz que nós somos cartas vivas, nós sempre temos alguém que a gente nem conhece, que está do lado de lá, inclusive aqui no podcast, tem alguém aí assistindo agora esse podcast, que está fazendo uma leitura, pessoas que me conhecem, não pessoalmente, mas está de olho para saber se aquilo que eu carrego de fato é uma verdade na minha vida. E eu não quero ser, sabe, Aline, aquela pessoa hipócrita que fala uma coisa que não vive, né? Eu quero realmente levar a mensagem e saber que essa mensagem primeiro é uma verdade para mim e através de mim eu quero transbordar na vida das outras pessoas. Eu acredito muito que essa tem que ser a nossa oração. É pedir ao Senhor todos os dias, Senhor, me faz ser quem o Senhor me fez para ser. Amém. Né? Para que a gente possa viver o plano original de Deus para nós É aqui isso nessa aí. terra. O plano original de Deus. E E é tão interessante você falou do plano original, eu lembrei do prumo, né? Uau. O prumo é um instrumento que faz com que a gente veja se a parede, uma construção, ela está alinhada, né? Então eu acredito muito, a palavra de Deus é o nosso prumo divino. Então às vezes a gente começa a seguir por alguns atalhos, né? Por alguns caminhos que não é o caminho que o Senhor escolheu para nós, e então a gente precisa voltar para a palavra, porque a palavra nos alinha de volta à nossa origem, né? Isso é muito poderoso. é o nosso manual, né? O nosso manual, exatamente. E quando você falou dos seus pais, eu lembro que você falou um dia sobre o seu pai. Enquanto você na barriga, o seu pai já profetizou sobre a sua vida. Verdade, Hoje você está verdade. vivendo essa profecia. Fala um pouquinho pra gente. Verdade. Olha só o poder da palavra, É né? isso. Isso é poderoso demais, que a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Então, quando a minha mãe estava esperando por mim, já completando o ciclo da gestação, os meus pais contam que eles subiram em um dos morros da minha cidade natal, no interior de Goiás. Inclusive, a cidade chama Morrinhos, é no interiorzinho de Goiás. E ele colocou a mão sobre o ventre da minha mãe e ele profetizou. Ele falou, Deus, aonde eu e minha esposa não podemos ir, que o Senhor possa levar o nosso filho. Porque antes dele chegar nos nossos braços, nós já consagramos e devolvemos ele ao Senhor. Então, foi uma oração profética, né? Uma palavra de vida liberada ali. Mas quando eu nasci, aí houve toda uma situação ali no parto, por um erro médico, foi aplicada uma medicação na minha mãe, onde ela adormeceu, o parto era normal, já estava passando a hora de eu nascer, e aí quando eu nasci desacordado,
fui para uma incubadora e o meu pulmão comprometido. E os meus pais lembraram da palavra, né? E eles firmaram nessa palavra: Deus, nós liberamos uma palavra de vida e não de morte. E o Senhor mudou o quadro da nossa casa, né, da minha vida. E aqui está a prova do testemunho vivo. Glória a Por isso Deus. que, enquanto fôlego eu tiver, eu quero cantar e adorar somente a Ele. Aleluias. E por falar em louvor, a sua obra, Autor da Vida, ela já edificou a vida de milhares de pessoas. Na verdade, a sua música já chegou em lugares que você ainda não colocou Verdade. os pés. Porque esse é o poder desse ministério, né, do louvor. Mas qual foi o testemunho mais impactante que você recebeu dessa canção? Olha, são inúmeros testemunhos, mas um inesquecível para mim foi em Mauá, São Paulo, numa conferência que eu fui convidado para ministrar. E tinha uma mãe que estava com um bebê de colo. E ela falou assim para mim, porque como eu viajo muito, então assim, eu não lembrava. Sim. Ela falou assim: olha, você teve aqui o ano passado, eu estava grávida. E o diagnóstico do meu bebê é que era um bebê com síndrome de Down. E você orou por mim e você falou para mim: começa a ministrar sobre a vida do teu bebê, cura, e coloca a canção Autor da Vida, porque eu compartilhei meu testemunho para ela, né, que o Senhor mudou o meu quadro, e essa canção é fruto do meu testemunho. Falei: então essa canção, ela carrega algo precioso da parte de Deus. E ela fez isso durante toda a gestação. Ela colocou ali a canção e ela começou a ministrar a canção sobre a vida do filho dela, ainda no ventre. Quando a criança nasceu perfeita, não veio com nenhum problema, nenhum diagnóstico contrário, né, daquilo que ela estava esperando ali, né, pelo diagnóstico médico, mas o médico dos médicos trouxe outro diagnóstico e ela veio compartilhar esse testemunho, falando: olha, a canção Autor da Vida fez parte da cura do meu filho. Então estava lá o bebê nos braços dela, Como totalmente. prova. Uma prova do milagre Prova de do Deus. nosso Emanuel. E do nosso Emanuel, né? Deus conosco. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E nós estamos muito felizes, como eu disse aqui no início desse podcast, por você estar retornando à nossa igreja. Amém. Se sinta mais uma vez muito bem recebido aqui, mas muito amado também. E nós gostaríamos de saber o que você sente que Deus está fazendo na nossa igreja, nessa comunidade aqui, para que verdadeiros adoradores possam se levantar cada vez mais. Olha, eu creio que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres apaixonados, né? O profeta Amós vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, eu creio muito que Deus está levantando a igreja no Brasil e aqui na América, né? Estar aqui na Igreja da Família, né? Na Family Church, é um grande privilégio. O pastor Lécio é um pastor que tem uma palavra tão profunda, né? Hoje mesmo eu fui tão edificado pela palavra que ele ministrou, e eu acredito muito que Deus está realmente cumprindo a palavra, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria a conversão dos pais aos filhos. O Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então eu creio que hoje o Senhor está na vida de muitas famílias, trazendo restauração, fazendo com que muitos venham fazer o caminho de volta mesmo, sabe? De resgatar valores que são valores eternos, né? Muitas pessoas que vieram para a América e que, por causa do trabalho e da correria, foram deixando de congregar, mas hoje eu vejo que as pessoas estão sendo despertadas para voltar, né, à prática das primeiras obras, né? Voltar ao primeiro amor, porque lá em João vai dizer: sem Ele, né, sem Deus, sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Então a gente entender isso, né, que Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa fonte de vida, Ele é o autor da nossa vida, né, Ele é o dono dos nossos dias. Então a gente precisa realmente estar fundamentado nele, porque Ele é a nossa rocha eterna. E o Senhor, Ele é a base de tudo na sua casa, na sua família. Você cresceu em um lar cristão. Sim, sim. Na sua casa, alguém escrevia livros? Olha, eu fui o primeiro a escrever, mas o meu pai, ele sempre foi de uma boa literatura, né? E assim, todo o conhecimento que eu tenho hoje foi uma inspiração do meu pai. Meu pai, eu falo que ele é uma Bíblia ambulante, porque
você pergunta para ele assim, pai, aonde que está falando isso na Bíblia? Ele te fala o capítulo e o versículo, assim, ó, a referência. Ele é mestre na palavra, então ele sempre foi, né, continua sendo uma referência para mim, mas eu tive o privilégio de ser o primeiro da minha família a escrever, né, agora o terceiro livro, 3 livros, que tem sido de grande edificação, né, para a igreja no Brasil e aqui na América também. O ano passado eu vim para uma turnê. Eu trouxe os meus livros, agora esse ano novamente estou aqui, né? E é tão bom quando você recebe testemunhos, né? As pessoas que falam assim, Léo, eu li o teu livro, eu fui muito edificado, porque não é um produto, na verdade ali são experiências vividas, né? Que eu estou derramando em cada capítulo, né? O texto ali é muito além do que redigir um texto bacana com um tema legal, mas é realmente algo que tem transbordado em mim, né? E algo que eu aprendi na Jocum quando eu estava fazendo a escola de missões. Eu só posso transbordar na vida do outro aquilo que eu estou cheio. Então é realmente estar cheio da vida de Deus e transbordar, seja através de uma composição, seja através de uma literatura, né? Seja através de um instrumento, a gente sempre expressar Cristo, né? Através do dom que Ele nos confiou. E você estava falando do terceiro livro já. E quando você estava falando comigo aqui, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho do que é esse terceiro livro, onde você falou sobre a questão do elogio, como lidar, né? Porque a maioria de nós, às vezes, nos afasta daquilo que nós nascemos para ser, Exatamente. porque a gente faz com que o nosso ego, tudo, nos leve para outros lugares. Então, assim, sim, o que o seu terceiro livro em especial, né? Porque eu quero ler um de cada, por favor, porque eu sei que a gente já vai encontrar na Amazon, sim, na correto? Amazon, com certeza. Tá, Vai todo tá, mundo é tem isso que ficar mesmo. atentos. Mas diga para nós os 3 nomes, né? Já sabem que onde nós vamos encontrar, mas resuma um pouquinho do que a gente pode encontrar nessa terceira Olha, obra. os livros que eu tenho é Adoração com Propósito, né? Que eu já trouxe um pouquinho do resumo quando a Aline me fez a pergunta sobre adoração, né? Que é uma resposta relacional à revelação de quem Deus é na nossa vida. Tem o Manual Prático da Equipe de Louvor, que é um livreto bem prático, né? Onde eu vou falar sobre como ser um ministro segundo o coração de Deus. Eu trago ali alguns insights, né? Na questão de ensaio, preparação vocal. Agora esse terceiro livro está muito especial, que é Como Lidar com o Elogio, é o tema do livro. E é um tema tão relevante, tão importante de ser falado, compartilhado, e às vezes não falamos muito no nosso meio, e aí o Senhor me despertou para que eu pudesse, né, escrever sobre esse tema, porque a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, não seja você mesmo que te louve, que te elogie, mas que seja o outro. Então, não é pecado você elogiar o outro e nem ser elogiado. Agora a gente precisa entender, quando o elogio vem, como eu reajo, né? Qual que é a minha reação, né? Eu recebo aquilo como uma palavra de afirmação, entendendo que a glória e a honra sempre é do Senhor, ou eu deixo aquilo me inflar, né? Encher o meu ego. Então, aí que está uma linha muito tênue, né? A gente precisa entender que nós não temos coisa alguma se do céu não nos for dado. Então, se nós temos um dom, tem pessoas que têm o dom de cantar, de tocar, de pregar, de escrever, enfim, tantos dons que o Senhor nos confiou, a gente precisa entender que nós somos apenas mordomos nessa terra, né? Nós estamos aqui só para ser um canal. Então, no meu livro, eu falo de uma mulher que ela ganhou prêmios Nobel da Paz, ela ganhou muitas premiações, e perguntaram para ela assim, como você lidar com tantos elogios, com tantas premiações, com tantas honras? E aí eu trago isso, né, como menção no meu livro, porque eu achei tão interessante a resposta dela. Ela fala assim, quando eu recebo o elogio, para mim é como uma rosa. Cada elogio para mim é como uma rosa. Eu pego esta rosa, eu desfruto do perfume dessa rosa, eu contemplo a cor daquela rosa, e eu pego esta rosa e coloco dentro de uma vasilha com água. No decorrer dos dias da semana, na medida que eu vou recebendo esses elogios, vai sendo uma rosa a mais ali dentro daquele vidro. No final, eu pego todas essas rosas, eu faço um lindo buquê e eu entrego a quem é devido. A honra e a glória sempre será do Senhor. Então, eu achei tão interessante, porque, em outras palavras, ela está dizendo assim, ó, eu recebo cada elogio, mas eu sei que esse elogio,
ele só foi direcionado a mim porque ele me permitiu, né, estar onde estou e estar fazendo o que estou fazendo. Então, esse livro é muito, não é porque eu escrevi, mas é porque eu fui realmente muito inspirado por Deus para poder trazer, sabe, verdades, para a gente entender qual o elogio que você consegue arrancar do coração de Deus. Porque eu falo de Jó, né? Quando Deus olha para Jó, ele enxerga ali alguns elogios de Jó, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, né? Um homem reto, íntegro. E quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando Deus olha para você, qual o elogio que ele consegue tirar de você? Isso é muito forte, né? Fica um spoiler aqui agora. Qual elogio nós queremos do E Senhor? qual o elogio que nós queremos do Senhor? O que que nós temos feito? É muito Exatamente. interessante, porque até para nós pais, nós precisamos entender, porque às vezes nossos filhos ficam dependentes de elogios. Então, Exatamente. esse livro, Querem ele ser é alimentados, para né? edificar a vida de cada um De de cada nós, um. e no nosso casamento, e nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Exatamente. Então, é um livro que vai Que vai edificar, abençoar muito. Tem um abençoar. capítulo que eu falo também do elogio versus bajulação, né? Porque a gente precisa também ter esse Sim. discernimento, né? Porque às vezes a pessoa vai chegar falando algo para você e que não é um elogio sincero, é uma bajulação. E a bajulação tem como base o egoísmo, né? Não, eu vou chegar, vou bajular porque eu estou querendo algo em troca. Agora, o elogio sincero não, é validando mesmo. Olha, eu reconheço isso em você. Léo, é muita coisa, né? A vontade que dá é assim, a gente ficar aqui perguntando, perguntando. Prova disso é que quem estava aqui nos bastidores viu que eu já fiz uma outra entrevista com ele, que eu queria saber tudo. Mas olhando assim para o seu futuro, né? Nós estamos no início de um ano novo. O que que Deus tem colocado no seu coração de projetos, de planos futuros, que você se sentir à vontade de compartilhar conosco? Uau, olha, ministerialmente, Deus tem me dado canções novas Uau. já há alguns meses, no segundo semestre do ano passado para cá, algumas canções assim que estão bem frescas. E uma das canções que Deus me deu, ela ainda não está toda pronta, eu estou ainda trabalhando, ela está em construção. É uma canção que provavelmente ela vai chamar Estações, porque é uma canção que Deus tem falado muito comigo, porque eu e a minha casa, nós temos vivido uma nova estação, né? Nós estamos morando em São Paulo agora tem um ano e meio, saímos de Goiás. Estava compartilhando nos bastidores aqui um sonho de criança, não é de agora, é um sonho de criança de vir para a América, né? Agora, né, sou casado há 13 anos, sou pai do João Gabriel, que tem 9 anos. E eu sempre falo para minha esposa, se o Senhor permitir, quem sabe na próxima estação a gente não venha para a América. Mas então falando de estações, eu estou com um projeto para gravar em São Paulo um álbum ao vivo e provavelmente esse álbum ele vai ter como título esta canção, Uau. né? As Estações. Eu posso até fazer aqui cantar um trechinho da parte da canção que diz assim. As estações mudaram, mas tua palavra não. Não sou mais definido por meu passado, não. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jamais serei o mesmo, filho amado sou. Esse é um trechinho da canção que eu falo justamente sobre isso. As estações podem mudar na nossa vida, mas a palavra de Deus não. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor ela permanecerá para sempre. Então eu não sei, você que está assistindo esse podcast, qual estação você está vivendo? Talvez você está no inverno na sua vida, onde você olha ao seu redor, você encontra às vezes escassez, você se sente tão seco, mas entenda que o outono, o inverno, às vezes a gente na árvore, assim, uma árvore natural, você não vai encontrar folhas, fruto, mas as raízes estão firmadas, né? O inverno vai passar, o outono vai passar, a primavera vai chegar, né? As flores virão, os frutos virão. A gente precisa entender qual estação nós estamos e não reclamar, entender que tudo o Senhor tem o tempo e o modo, e os frutos virão no tempo certo, em nome de Jesus. Amém. Há tempo para cada coisa. Há tempo para cada Amém. coisa. E para encerrar, eu gostaria de que você deixasse uma mensagem para nós aqui, Igreja da Família. Nós já Amém. fomos muito abençoados essa noite, né, pela sua presença. O Senhor, ele te usa de forma grandiosa. Amém. E nós nos sentimos privilegiados
por Amém. estar esse momento aqui, de escutar um pouquinho mais você. Mas qual a mensagem que o Senhor colocou no seu coração? Qual a palavra do Senhor para nós aqui dessa igreja tão abençoada? Amém. Eu quero deixar uma palavra para você. Provérbios capítulo 4, no verso 18, eu amo esse versículo, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a nossa caminhada com Deus, né, aproveitando que nós estamos no início de 2025, né, você já deu um start aí, com certeza você tem tantos planos, como eu também tenho muitos sonhos e planos para esse ano de 2025, mas é você entender que a nossa caminhada com o Senhor é de glória em glória, de fé em fé, e você é um justo porque você foi justificado em Cristo Jesus. Então, ande nessa vereda, na vereda do justo, como a luz da aurora, né, que vai brilhando mais e mais. Deixa a luz da palavra brilhar nos teus caminhos, né? Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixa a luz do Senhor brilhar na tua vida. Levanta-te, resplandece, e a luz do Senhor brilhará sobre ti, e que você possa viver um ano extraordinário, caminhando, avançando nas promessas, porque aquele que prometeu, ele é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. Então, simplesmente creia, né? E não seja definido pelas circunstâncias, você não é definido pelos seus erros, pelas suas falhas, você é definido pelo amor do Senhor. Ele te amou primeiro e Ele conhece o teu coração e Ele tem o melhor para você. E eu encerro dizendo: aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no nosso coração, é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Guarde essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Uau! A gente fica muito feliz em compartilhar da mesma fé. Eu estou Amém. muito honrada, mais uma vez eu quero dizer isso, né? Amém. Porque o Senhor, Ele tem te usado. Eu fui muito abençoada nos louvores aqui hoje. Glória e a na Deus. palavra. Então, assim, que o Senhor continue multiplicando e te Amém. usando de forma grandiosa, para que Amém. os seus pés alcancem aquilo que o Senhor tem para você e que a sua melodia, a Em sua nome de canção Jesus. chegue onde o Senhor desejar. Amém. Amém? Eu recebo. Muito obrigado, Aline. Foi um prazer estar com você aqui. Igualmente, Amém. igualmente. Muito obrigada, Léo. Deus abençoe. Amém. E esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e compartilhem muito, porque vai edificar muitas vidas. E não deixem de estar com a gente na próxima semana. Um beijo, espero vocês. Bye, bye.